Como prometido, agora vamos pegar lá do HTML aquele botão do nosso pop-up para quando o usuário clicar, adicionar novo PIN, a gente pegar os dados e guardar esse local storage, coisa que a gente já fez, e depois exibi-los. Então, que dados a gente vai pegar de qual elemento da HTML? Vamos dar uma relembrada aqui no nosso HTML, que lá embaixo a gente tem uma div chamada pop-up. Essa pop-up ela tem 3 inputs, cada uma delas tem um name. E embaixo desses inputs, a gente tem um button, que é para o usuário adicionar o PIN, adicionar o board, e temos um outro que é para ele remover todos, ou seja, para limpar o local storage. Vamos trabalhar com esse aqui por enquanto, e para isso a gente vai usar esses inputs aqui também. Então, voltando ao nosso documento main.js, agora pela primeira vez vamos sair do nosso objeto ManageBoards e vamos criar uma função para quando a gente clicar naquele botão, a mágica acontecer. Então, de novo, usando a sintaxe do jQuery, vamos pegar aquele ID do botão, que é update boards. Só checar se é isso mesmo. ID update boards, tá certinho. Vamos dizer que quando o usuário clicar, ou seja, on click, vai acontecer uma magia do Natal aqui, que é uma outra função, e essa função no caso é anônima, ou seja, vamos escrever ela sem declarar um nome, porque ela vai ser executada de cara. Pronto, podemos escrever a nossa função. Nossa função vai começar com if, ou se no português, que é uma condicional. Então, se, já vamos finalizar aqui a forma de escrever um if, é essa. Se o nosso input que tiver um nome de título tiver um valor diferente de nada, de vazio, e, como é que a gente fala e? A gente soma uma condicional no JavaScript, usando dois e's comerciais. E se o input que tem o name de descrição, não vou usar aspas duplas aqui, vou usar aspas simples, senão a gente vai ter alguns probleminhas depois. Descrição, que é o desk, só conferir se é isso mesmo. Descrição, o name é desk, tá certinho. Tiver um valor diferente de vazio. Ah, acabou por aí? Não, precisamos testar o último input. E vamos continuar escrevendo. O input que tiver o nome de, qual era o nosso último lá? URL. Olha, eu usando aspas duplas de novo, não pode, porque se a gente começa a nossa declaração com aspas duplas, tudo que vai, entre aspas, dentro disso aqui, precisa estar declarado com aspas simples, ou vice-versa. Se eu colocar uma aspas duplas aqui, o JavaScript vai entender que está acabando a sentença. Então, ele não vai conseguir executar código e muito provavelmente ele vai quebrar todo o meu código daqui para frente. Então, tem que tomar bastante cuidado aqui com as aspas para a gente respeitar a sintaxe. Então, se esse input name URL também tiver um valor qualquer, finalmente vamos escrever o que a gente precisa fazer caso seja verdade. A gente declara uma variável chamada lastID, e essa variável ela vai ser local storage get item last id. Só que o nosso last id, se vocês estão lembrados, aqui a gente consegue ver, ele é um item id que tem um board, hífen
número. Se ele é um board hífen número, a gente não quer trocar todo o nome, a gente quer trocar só aquilo que vem depois do escrito board, ou seja, que vem depois do hífen. Então, se a gente tem o getItem last ID, que é só para vocês entenderem, board número 1, ou 2, ou 3, a gente precisa quebrar ele no hífen para pegar só o número. Então, vamos dar um split, que é uma função, é um método do JavaScript, que vai separar essa variável em duas coisas diferentes. O que a gente vai usar para separar essa variável? O nosso tracinho, o nosso hífen. Aqui eu vou referenciar 1 mais 1. O que é isso? Isso aqui é para dizer, num array, que eu estou pregando um index 1. A gente não precisa se preocupar com isso agora, porque a gente vai ver funcionando. E somando 1. Ou seja, eu estou definindo um novo ID somado um número. Então, board 1, board 2, board 3, a cada vez que essa função é executada. A cada vez, no caso, que o usuário clicar nesse botão Update Boards. Vamos continuar escrevendo. Ou melhor, antes disso, a gente precisa pegar todo esse código aqui e dar um parseInt nele. O que significa isso? A gente precisa transformar toda essa variável num número inteiro. Então vamos botar isso aqui nessa área de transferência, escrever parseInt, pronto. Aqui o JavaScript já vai entender que é para a gente transformar tudo que tiver aqui dentro no número inteiro. Vamos colar o que a gente tinha escrito e toda essa brincadeira, aí sim a gente vai somar 1. Resumidamente, o que a gente está fazendo aqui? Declarando a variável lastID, estamos transformando no inteiro e somando 1 no número que já está guardado em local storage, que é o lastID, separado por um hífen, por um tracinho. Então, o index 1, aquilo que vier imediatamente após o tracinho, dentro dessa variável, vai ser acrescido de 1. Agora sim, está pronta a nossa linha. Podemos continuar escrevendo. E a gente vai declarar mais uma variável. Que variável é essa? Item. Esse item ele vai receber algumas coisinhas aqui dentro. Então a gente vai declarar em forma de JSON. JSON é uma forma da gente pegar uma variável e atribuir vários valores dentro de uma única variável. Então a gente quer que o nosso ID seja board, tracinho, que a gente deu split lá em cima, agora a gente vai voltar ele para o lugar certo. E vamos concatenar com o nosso lastID que a gente acabou de variar. Quer dizer, o nosso ID vai ser sempre board, traço, um número, que é o número que acabou de ser definido. Continuando, a gente precisa de um título, ou title. Esse título vai ser jQuery, um input, não qualquer um deles, um input que tiver um name de title, que é o título. E eu não quero o input inteiro, eu quero só o valor dele, ou val, usando jQuery. Aí podemos repetir essa linha 2 vezes, porque a gente vai fazer isso não só com o título, mas também com a descrição e também com a URL. Aqui é interessante que se eu selecionar um texto, clicar Command no Mac ou Ctrl no Windows e clicar num outro texto, eu altero eles ao mesmo tempo. Então eu economizo bastante tempo fazendo isso aqui no Sublime. Então já temos a declaração de qual é o nosso ID, qual é o nosso título, qual é a nossa descrição, qual é a nossa URL. E imediatamente após isso, a gente precisa atualizar o quadro, ou no caso, criar o quadro. Então vamos chamar de novo nosso objeto, ManageBoards, a nossa função createNewBoard, finalmente, a gente está chamando ela para ela ser executada, e passando o item dentro dela, que é essa variável que a gente acabou de criar.
A gente já tem a primeira condicional do nosso amigo if, só que o if tem uma brincadeira chamada else. O que é o else? Aqui a gente está falando, se a gente respeitar todas essas condições, ou seja, o valor do título não for vazio, o valor da descrição não for vazia e o valor da URL existir, a gente vai fazer isso aqui, vai declarar duas variáveis e executar uma função. Caso contrário, a gente vai soltar um alert. O que é o alert? O alert é uma função já oriunda do JavaScript que vai soltar uma pop-upzinha, uma caixa de mensagem no navegador do usuário, avisando alguma coisa para ele. E o que a gente quer avisar? Eu quero avisar, por favor, meu caso usuário, preencha todos os campos. Porque se ele não preencher todos os campos, ele só vai receber essa mensagem e não vai ser executada a primeira parte da função. Maravilha, temos o nosso clique pronto. Então, quando o cara clicar, ele vai executar isso aqui. E agora só falta a gente escrever algo para a gente remover todo o local storage, todos os dados armazenados, quando o usuário clicar naquele nosso outro botão lá, remover todos. A gente vai limpar todo o local storage quando o usuário clicar aqui. E, finalmente, chamar essas funções, o nosso objeto lá embaixo, para a gente poder gerar toda essa atividade que a gente está escrevendo aqui nesse nosso main.js quando o usuário clicar lá no nosso botãozinho.